Aê! Fala galerinha, muito boa noite para quem está assistindo ao vivo em cores, boa tarde ou boa noite ou bom dia para quem está vendo depois. Meu nome é Jordana e cá estamos nós outra vez. Esse, confesso, é a minha terceira tentativa de gravar esse plantão, gente. Então, foca aí porque estou fazendo um esforço grande para vencer as tecnologias aqui, hein? Então, muito que bem. Voltamos agora, depois desse nosso períodozinho de pausa e refrigério e férias. Espero que vocês tenham aproveitado esse período e que tenham se renovado e descansado e tirado toda a tensão, ou boa parte dela, da cabeça para a gente seguir rumo ao nossa construção do conhecimento, não é mesmo? Bom, hoje é plantão de história e a matéria de hoje trabalhada será Idade Média. O professor Richard falou com vocês nas duas últimas aulas sobre esse período, e aí eu resolvi condensar em um único plantão períodos que compreende a Alta e Baixa Idade Média, ou seja, do século V ao XV. E aí eu peço para vocês deixarem o nome e a turma de vocês, espero que a gente consiga sanar a maioria das dúvidas que vocês possam ter. Qualquer coisa, escrevam aí no chat ou me escrevam depois no WhatsApp, tá bom? Então, bora lá, primeira questão, para já chegar chegando. Na Idade Média, um mesmo cavaleiro podia ser vassalo de um suzerano e um suzerano de outro cavaleiro, ou seja, um cavaleiro, um nobre, podia ao mesmo tempo ser suzerano e vassalo, dependendo de com quem, para qual fosse o referencial, né? Podia acumular essa função, esses títulos. O vassalo de um vassalo de determinado cavaleiro também era vassalo do mesmo cavaleiro, ou seja, era um vínculo com a terra. Então, se eu sou vassalo de fulano e fulano é vassalo de outro fulano, então eu sou vassalo de quem o fulano é vassalo, certo? Aí, continuando. Se um cavaleiro fosse vassalo de dois suzeranos que entravam em guerra, e se um cavaleiro fosse vassalo de dois suzeranos que entravam em guerra? Nesse caso, prevalecia o princípio da homenagem lígia. Nesse contexto medieval, de suzerania e vassalagem, é correto afirmar que homenagem era, alternativa A cerimônia de entrega, lealdade, submissão de um vassalo a outro nobre, que seria então o seu suzerano. Alternativa B. O contrato estabelecido entre as partes, em que constavam os valores, prazos, direitos e deveres de suzeranos e vassalos. Alternativa C. O juramento feito diante de toda a comunidade medieval, que tornava suzeranos e vassalos, abre aspas, irmãos na vida e na morte, fecha aspas. Ou alternativa D, o feudo, na forma de terra, pensão ou rendimento agrícola recebido pelo suzerano devido à gratidão do vassalo à sua pessoa. Então, o que compreende essa homenagem lígia que o texto aponta? É a alternativa A, B, C ou D? Foi? Então, acertou quem disse que é a alternativa A cerimônia de entrega, lealdade, submissão de um vassalo a outro nobre que seria então seu suzerano. Por que as outras estão erradas? O contrato estabelecido entre as partes em que constavam os valores, prazos, direitos e deveres dos suzeranos vassalos. Não era um contrato escrito, gente. Era uma questão oral. Era um contrato firmado no boca a boca. Então, não pode ser a B. C. O juramento feito diante de toda a comunidade medieval que tornava suzeranos e vassalos irmãos na vida e na morte. Não era uma relação de irmandade. Era uma relação de hierárquica. É uma relação militar. É um contrato firmado de devoção, de lealdade militar. Então, não era o caso. E D, o feudo. A homenagem não era o feudo, não era a entrega da terra. A homenagem era o cerimonial. Então, por isso que está errada as outras questões e a B está correta e a A está correta. Que é entrega, lealdade, cerimônia de entrega, lealdade e submissão de um vassalo ao outro, nobre que seria então seu suzerano.
E aqui eu tenho a ilustração para vocês desse cerimonial, cerimônia de investidura. Então, a suzerania e vassalagem era uma relação militar, como eu disse, e ela se estabelecia entre pessoas de um mesmo grupo, de uma mesma classe, os nobres, da nobreza. E aí ela acontecia nesse contexto litúrgico, né? Tinha uma série de rituais. Então, o suzerano, o que seria o suzerano, ele vai falar umas coisas e o que vai se tornar vassalo fala outras, e aí eles selam esse contrato oral, esse discurso que eles fazem com um beijo, e o vassalo ele se posta ajoelhado, essa formatação corporal aqui chama genuflexão, e aí eles fazem isso na presença dos nobres e tal, e tem uma série de símbolos que conferem legitimidade, conferem veracidade a esse contrato firmado diante dos homens, que é, por exemplo, essa situação, a presença de um representante da igreja, não só um, aqui a gente tem outro, tá vendo, com a cruz e tudo mais, e essa presença da instituição da igreja, né, trazia esse peso de veracidade da coisa. Então, como, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vê aqueles filmes e você vê a questão de juramentos, eles fazem colocando a mão sobre a Bíblia, dizer a verdade, nada mais que a verdade. Então, a presença dos símbolos cristãos é como se eles compartilhassem, é como se fosse um abaixo-assinado, assim, sabe? Um assinado de é isso mesmo. Então, tá firmado na terra e no céu, alguma coisa assim. E o que mais que eu posso dizer sobre essa imagem? Isso porque a Igreja Católica, ela tem um papel universal no período da Idade Média, porque ela era uma instituição universal no sentido de, tipo, tem o poder do clero, né? Porque o clero era vamos dizer, a classe mais alta, no sentido de que estava sobre as outras, porque a religião católica era a religião exclusiva, então todos os não católicos eram perseguidos de alguma instância, e aí a Igreja Católica influenciava várias esferas, politicamente, sociais e tudo mais, então existia uma propriedade grande uma autoridade católica, né? E aí aqui, como se estabelecia essa relação militar de suzerania e vassalagem? O suzerano, ele concedia proteção e o feudo, né? Então ele transferia os feudos. O feudo as terras eram a partir de doação, né? E isso justifica, se você for olhar em termos de Américas e tal, depois você vai entender o esquema lá do Tratado de Tordesilhas, né, que era negócio de concessão de terras e tal, tem a ver com esse histórico de suzerania e vassalagem e tal. Porque a igreja legitima o Tratado de Tordesilhas, mas né, isso daí é um paralelo que eu tô fazendo, mas não é o foco da aula, então deixa quieto. Aí, deveres do vassalo era o auxílio militar e monetário, com as questões que o suzerano atuasse, e a fidelidade e conselho, tá? Então, é assim que se colocava essa suzerania e vassalagem em relação militar. Muito bem, alternativa não, questão 2 da ETEC diz assim: no sistema de rotação de cultura... e vale lembrar, eu coloquei 5 questões nesse nosso plantão de hoje, e eu tentei colocar em ordem cronológica sobre os acontecimentos principais desse período compreendido como Idade Média, tá? Vale lembrar também que o termo Idade Média é um título que é cunhado, é colocado posteriormente ao que o pessoal está vivendo, né? Você só tem uma Idade Média porque você teve uma Idade Antiga e uma Idade Moderna. Então, Idade Média é esse período aí. E aí, aqui, questão sobre a questão da agricultura durante o período do feudalismo, tá? E aí vem assim, no sistema de rotação de culturas, um lote de terras cultiváveis era dividido em 3 partes. Enquanto 2 eram utilizadas para a plantação de culturas distintas, ou seja, diferentes, uma parte ficava reservada para que a terra não fosse totalmente desgastada.
A cada ano, uma parte era colocada em repouso. Assim, a rotação de culturas ampliava a vida útil do solo e garantia a produção de alimentos. Aí aqui a gente tem uma tabelinha de exemplo, em que a gente tem 3 campos, e esses 3 campos, a cada ano tem uma vivência diferente. Então, vivência diferente. O campo 1, no primeiro ano, ele está com a plantação de cevada, no segundo ano ele fica em repouso e no terceiro ano ele vai para ele fica com plantação de trigo. O campo 2, enquanto o campo 1 está com plantação de cevada, ele está com a plantação de trigo. Então, se você for olhar em termos de anos, no primeiro ano você vai ter à sua disposição cevada, cevada e trigo. Aí no segundo ano também, só que vai alternando, sabe? O campo que está com cevada, o campo que está com trigo e o campo que está em descanso. Então, trienal. O texto e a tabela refere-se ao sistema de rotação trienal, que, junto a outras inovações técnicas, permitiu a ampliação da capacidade produtiva da Europa medieval. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as demais inovações técnicas introduzidas na agricultura medieval entre os séculos X e XII. E aí vem as alternativas. Alternativa A: invenção das manufaturas de tecido, cercamento das terras para a criação de ovelhas e a produção de lã. Alternativa B: invenção do trator e da colheitadeira mecânica, utilização de moinhos de vento para obtenção de energia. C: introdução do arado de ferro, da ferradura e das novas formas de atrelagem de animais. Alternativa D: introdução de sementes geneticamente modificadas, do descascador mecânico e de carros de boi. E: introdução da monocultura em larga escala, plantação em curvas de nível e invenção das carroças. Qual dessas alternativas diz respeito às inovações técnicas aplicadas na Europa medieval para dar uma melhorada na questão da produtividade? A, B, C, D ou E? Foi? Bora lá, então. Acertou que disse que a alternativa C é a correta. Introdução do arado de ferro, da ferradura e de novas formas de atrelagem de animais. Por quê? O arado é uma ferramenta usada para vincar o solo, ou seja, ele rasga a terra, ele acaba tirando raízes de árvores mais profundas, isso acaba oxigenando o solo e acaba cooperando para que a cultura que você vai plantar, o cultivo que você vai fazer, ele tenha uma melhor qualidade, uma melhor desenvoltura e um desenvolvimento melhor. A ferradura, que era usada no casco dos animais, né, para poder aumentar a eficiência dele em termos de trote e tudo mais, né, no caso do cavalo e tal. E novas formas de atrelagem. A atrelagem é a amarração, né, dos animais, ou seja, antes disso, as pessoas puxavam os animais, por exemplo, amarrando no pescoço, uma corda e tal. Aí, a partir de agora, eles começam a amarrar colocando no peito do animal. Isso ele faz com que a tração do animal, a energia a energia motora, né, que o animal vai fazer, seja transmitida melhor, assim, ele tem um maior rendimento. E por que as outras alternativas estão erradas? A alternativa A diz assim: invenção das manufaturas de tecido, cercamento das terras para a criação de ovelhas e produção de lã. Isso daí é contexto de industrialização lá da Inglaterra e tal, da Revolução Industrial. Não é esse contexto, é lá na frente na história, não tem a ver. A B fala: invenção do trator e da colheitadeira mecânica, utilização de moinhos de vento para obtenção de energia. Não, colheitadeira mecânica é uma coisa muito mais recente na história, não tem nada a ver com o contexto medieval. E se fosse moinhos, porque pelo fato de ter uma coisa errada, a questão inteira está errada, certo? E a utilização de moinhos, houve depois a melhora do moinho movido a água, que é mais eficiente que moinhos movidos a vento. Então também está errado nesse sentido. Aí a alternativa C é a correta, aí a D: introdução de sementes geneticamente modificadas, do descascador mecânico de carros de bois. Carros de bois já existiam, descascador mecânico é coisa atual, gente. E
que você usa, por exemplo, com algodão, atualmente, sementes geneticamente modificadas, também não era questão, transgênicos e tal. Introdução de monocultura em larga escala nem faz sentido, porque se você está falando na questão sobre culturas, rodízio de culturas, e está falando culturas no plural, então cevada, trigo, então você está falando que está fazendo o uso da diversidade. Mono é único, né? Monocultura, única cultura em larga escala. Não faz sentido, porque ela não traz variedade, que é o que eles estavam buscando, variedade de grãos. Então, alternativa correta, alternativa C. E aqui eu trouxe para ilustrar para vocês, primeiramente, esse senhorio medieval, que é basicamente o feudo. Ele era compreendido com essa região centralizada e fortificada, ou seja, murada, onde ficava o castelo, provavelmente. Se não fosse castelo, era a casa deles, mas era protegida com muralhas. E aí você tinha essa região dos campos, né, o que são os manso senhorial, que eram as melhores terras e ficavam exclusivamente destinadas para produção que alimentaria exclusivamente os senhores e a sua família, os seus relacionados mais próximos. O manso servil era destinado aos servos, e nelas os servos conseguiam ter ali a sua produção de subsistência, e essa produção, eles tinham ainda que destinar parte dessa produção para os senhores e pagar por o uso de ferramentas. Então a vida não era muito fácil para quem estava para os servos, né? E o manso comum, que eram as terras que eram menos proveitosos, mas que usavam, assim, por exemplo, para pecuária, e eram comunais, terras mansos comunais, que eram tanto para uso dos senhores quanto para uso dos servos. E aqui também você tem a ilustração das florestas. Nas florestas era praticada a caça. E a caça era exclusividade da nobreza, dos nobres, do senhor feudal e da galera da nobreza. Os servos não praticavam a caça, porque os servos não tinham direito a usar armas, à exceção de situações de guerra. E aí você vai pensar, nossa, a nobreza sabe manipular armas e os servos não. Aí quando chega a guerra vai dar mal ruim. Com certeza vai dar ruim. Tanto que os servos, quando tinha as guerras, eram postos na linha de frente, porque se tem que morrer alguém, que seja os Zé Ruelas dos servos, sobre a ótica, claro, dos servos, dos senhores feudais, tá? Então era essa a situação. E aí aqui, ó, ilustrando ainda mais sobre a rotação. A rotação de culturas, ela dava essa questão de melhoria do aproveitamento da terra, do solo. Então você não tinha um esgotamento em termos de nutrientes, porque quando você varia a cultura, você coloca culturas que precisam de nutrientes diferentes, então você consome do solo nutrientes diferenciados. E aí você tem o descanso para poder dar uma recuperada nisso. Isso acaba melhorando o desempenho da cultura que foi posta naquele lugar, mas isso não dá um ganho, nossa, exorbitante, agora eu tô podendo produzir excedentes. Não, isso só ajuda a prolongar a vida útil do solo. E aí aqui você tem ilustrado a questão de como funcionava, tipo, os servos, eles tinham regiões exclusivas de cultivo, de manutenção e acompanhamento. Então eles trabalhavam no campo 1, era separado, assim, o fulano vai ficar responsável por esse trecho em cada campo, entendeu? Então era tudo bem separadinho e organizado. Muito bom. Questão 3, do Mackenzie, que diz assim: considere as afirmações abaixo a respeito da estrutura social que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Aí são feitas 4 afirmações. E aí você tem que avaliar se elas são corretas ou não. A afirmação 1 diz: após a queda do Império Romano do Ocidente, o escravismo foi substituído por uma organização de produção de bens materiais e de relações sociais, denominada feudalismo. Afirmação 2. O trabalho na sociedade medieval era executado por servos, pelos escravos por dívidas e por trabalhadores livres, presos à terra por obrigações, talhas e impostos não pagos. Afirmação 3. Existiam pequenos proprietários livres, detentores de alguns direitos, mas submetidos aos senhores feudais, que recebiam o nome de vilões. E 4 diz:
Os principais estamentos eram a nobreza, detentora de terras dedicadas a atividades militares, o clero, composto por membros da Igreja Católica, que tinham grande influência política e ideológica, e os servos, camponeses que dependiam da terra para a sobrevivência e a ela estavam presos por impostos devidos ao senhor feudal. Dentre essas afirmações estão corretas. Alternativa A, apenas 1, 2 e 4. Alternativa B, apenas 1, 3 e 4. Alternativa C, 2, 3 e 4. Alternativa D, 1, 2 e 3. Ou alternativa E, todas as afirmações. Pensem aí e me digam. E aí, foi? Acertou quem disse que a alternativa correta é a alternativa B, em que diz que as afirmações certas são 1, 3 e 4. Vamos ver então, se 1, 3 e 4 são certas, então significa que a 2 está incorreta. A 2 diz assim: o trabalho na sociedade medieval era executado por servos, pelos escravos por dívidas e por trabalhadores livres, presos à terra por obrigações atalhos e impostos não pagos. Quem era preso à terra eram só os servos. Escravos por dívidas, eles nem eram da Idade Média, né? Porque na Idade Média você tem a servidão, não uma relação escravista, né? E os trabalhadores, eles eram livres. Se eles eram livres, eles não estavam presos à terra. Então, quem era preso à terra era exclusivamente os servos. E os servos estão inseridos no contexto ali da relação de trabalho que é estabelecida entre o senhor feudal e os servos, em que o senhor feudal, ele garantia a proteção e concessão do uso das terras, como a gente viu lá nos mansos servis e tudo mais. Em contrapartida, os servos eram aqueles que não podiam deter a terra, eles não tinham essa possibilidade. Então, e eles eram presos à terra pelo pagamento de obrigações, e essas obrigações são as mais variadas, que são as mais conhecidas, por exemplo, corvéia, talha, banalidade, mão morta, tostão de Pedro e tal. Então, eram os servos que eram vinculados à terra. E aqui nessa questão, a gente vê como sendo vinculados à terra os escravos por dívidas, que nem eram existentes nesse contexto aí, e os trabalhadores livres. E não faz sentido, porque trabalhadores livres já são livres, então eles não têm essa obrigatoriedade. E, inclusive, esses trabalhadores livres se concentravam, para efeito de curiosidade, não nos feudos, mas nas cidades, né? Beleza, então é isso. Aí, por que tá certo A1, né? Após a queda do Império Romano do Ocidente, o escravismo foi substituído por uma organização de produção de bens materiais e de relações sociais denominada feudalismo. Exatamente. Após o fim do Império Romano do Ocidente, ali muito por conta das rixas, que já o contexto de instabilidade que estava ali entre a disputa entre os generais que estavam controlando o Império Romano Ocidental. E aí veio as invasões germânicas, né? E aí, nesse contexto de instabilidade, e acabou com o Império Romano do Ocidente. Aí nisso se começa a se estabelecer essa questão do feudalismo, que é esse poder descentralizado, o poder é mais local, então você tem a figura do rei, sim, mas o rei não é o rei que a gente conhece, assim, dos filmes, o rei absolutista que manda e faz todas as coisas, não. O rei, ele tem um papel mais figurativo, porque o poder é descentralizado no feudalismo, então os senhores feudais muitas vezes têm mais expressão, porque eles detêm a terra, detêm os exércitos, né, por conta da suzerania e vassalagem, então eles têm esse poder aí, e por conta de ter esse poder, o rei fica meio assim, meio que boiando e tal, o rei reina, mas não governa, né, ele tem
Ele é mais uma pessoa da nobreza que vai ter uma força, uma expressividade, por exemplo, em momentos de guerra, que ele vai ter que reunir todos os exércitos para lutar contra uma pessoa outra, né? Outra pessoa. E aí você tem que o feudalismo é essa questão da organização que para a produção de bens materiais, que na verdade é produção de subsistência, que é esse processo que os feudos eles tinham a intenção de serem autossuficientes. Então, a ideia num contexto de feudalismo era de que os feudos produzissem para se garantir não ter que fazer trocas comerciais, por exemplo. E as relações sociais, que elas se estabeleciam nessa sociedade estamental, né? Classes sociais, clero no topo, nobreza e servos, e essas relações se davam de forma arbitrária, no sentido de, tipo, a sociedade ela se compunha dessa forma porque era um direito de nascimento. Então, porque Deus quis, então é assim que você nasceu clérigo, você vai ser clérigo. Você nasceu nobre, você vai ser nobre. Você nasceu servo, você vai ser servo. E essas mobilidades, elas acontecem ao longo das transformações durante o feudalismo, que principalmente na Idade Média, mas no Baixa Idade Média, que você vê que a galera vai tendo que sair do feudo e tal, aí vai mudando um pouco essa estrutura, mas o que era posto é que a igreja, as pessoas vinham desses grupos e tal. E aí você pode até perguntar, nossa, mas nasceu clérigo? Então o clérigo tem filhos? Sim, até o século XIII era permitido que a galera do clero tivesse filho, depois que surgiu a questão do celibato, tá? Aí a alternativa 3 diz assim: existiam pequenos proprietários livres, detentores de alguns direitos, mas submetidos aos senhores feudais, que recebiam o nome de vilões. É verdade. E eles recebiam esse nome porque eles eram homens livres, mas porque se fixavam, porque moravam em vilas, tinham o nome de vilões. E a quarta tá certa porque diz: os principais estamentos eram a nobreza, detentora de terras dedicadas a atividades militares, o clero, composto por membros da Igreja Católica que tinham grande influência política e ideológica, e os servos, componentes que detinham a terra para uma sobrevivência, e elas estavam presos por impostos devidos ao senhor feudal. Tudo verdade. E aí aqui vem essa ilustração sobre os estamentos. Ela tinha, então, é uma sociedade estamental, ou seja, ela tem uma mobilidade restrita, pois, assim, ascender as camadas sociais demandava uma certa autorização, certo? E o critério de divisão era o critério, como eu falei, de nascimento. E aí, no topo, a gente tem o clero, que tem a função intelectual. Então, eles que tinham domínio da escrita, do discurso, da oratória. E são os oratores, são os que oram, são os que têm o direito da fala. Tanto que se você vir alguma ilustração da época da Idade Média, muito provavelmente as pessoas que são do clero, eles ficam com o dedo em riste, que são esse dedo levantado, assim, o dedo indicador levantado, que diz assim, poder de fala, né? Eles tinham era esperado do clero que tivesse opinião e se expressasse. Enfim, a nobreza tinha função militar, são os que guerreiam, são os bellatori, bellatori de bélico, né? São os que lutam, são os que protegem. E os servos, que tinham a função produtiva, os laboratori, que trabalham, e eram vistos com maus olhos, né? Porque se você for considerar que a, a sociedade era católica, a leitura teológica que eles tinham é de que o trabalho era ruim, porque na Bíblia, no Gênesis, eles interpretavam aquele texto falando comerás do suor do teu rosto, então, como uma penalidade, né? Que trabalhar seria um castigo de Deus. Então, era aqueles que não são agraciados por Deus seriam os servos, né? Que teriam que trabalhar. Aqui, essa é a estrutura mais basicona, mas ali, como vocês viram na questão, a gente viu falar sobre vilões, por exemplo. Então, tinha ainda a camada dos homens livres, que eram ou os vilões, que eram as pessoas que moravam nas vilas, ou os ministeriais também, que eles ajudavam na administração da cidade e tal. Muito bem. Quarta questão. Diz assim:
Nos últimos anos do século XI, tiveram início as cruzadas, que eram expedições de cunho religioso-militar, organizadas como uma contraofensiva cristã em relação ao cerco, ou seja, a aproximação, né, a tentativa de invasão muçulmana. É correto afirmar que, ao mesmo tempo, essas expedições, alternativa A, responderam pela ruralização da Europa Ocidental e deixaram como principal consequência o esfacelamento do sistema feudal. Esfacelamento é aniquilamento, destruição do sistema feudal, tá? B. Promoveram a reunificação da Igreja Romana do Ocidente e do Oriente e contribuíram para o fortalecimento do poder papal. C. Foram um meio utilizado pela Igreja para reconstruir o antigo Império Romano e transformar o Mediterrâneo num Mare Nostrum cristão. D. Conquistaram as rotas comerciais terrestres das cidades italianas e impediram a difusão das crenças religiosas islâmicas no Mediterrâneo. E E. Foram uma forma de aliviar as pressões demográficas sobre o sistema feudal e trouxeram como principal consequência a reabertura do Mediterrâneo ao comércio europeu. Qual dessas alternativas diz respeito a esse processo das cruzadas? Então, acertou quem disse que a alternativa correta é a alternativa E. Então, as cruzadas foram uma forma de aliviar as pressões demográficas sobre o sistema feudal e trouxeram como principal consequência a reabertura do Mediterrâneo ao comércio europeu. E essa aqui eu vou explicar o porquê dessa tá certa, já explicando esse contexto de cruzada, em vez de ficar indo por cada uma das questões erradas, tá? Porque fica mais fácil, porque tem oportunidade de retomar a história. Então, por que dessas pressões demográficas, né, sobre o sistema feudal? Porque com o fim do Império Romano do Ocidente, a gente tem esse fim do processo de expansão, porque durante o Império Romano do Ocidente a gente visualizava uma expansão de conquista de terras e tudo mais. E quando você tem conquista terras, você tem o saque daquelas terras, então você consegue pegar dinheiro, pegar coisas assim valorosas daquela terra, além de ter novos naquele contexto de escravos, né? Por dominação, você tem novas terras cultiváveis, então aumenta o seu poder e sua expressão quando você consegue conquistar terras. Com o processo do feudalismo, você começa a ter um período em que os grupos são fragmentados, né? Então os senhores feudais são várias pessoas diferentes, então você tem um poder fragmentado. E esses feudos, eles têm a intenção de ser autossuficientes, então eles querem produzir para poder existir e resistir e viver com base naquilo que eles produzem. Só que o que acontece? Quando você tinha o processo de guerras, guerras de dominação ou tal, no Império Romano, você tinha um período que não tinha paz. E se você não tem paz, é muito improvável que você tenha um crescimento populacional. Porque as pessoas, primeiro, os caras morrem na guerra. Segundo, você não tem aquela perspectiva de ter um filho, porque você fala, nossa, o futuro é muito incerto na guerra, né? Aí quando você deixa de estar em guerra, você tem um período de paz. E quando você tem um período de paz, naturalmente, você tem um momento em que as pessoas falam, tá tranquilo, vou ter filho. E aumenta a população. E quando aumenta essa população, e você não tem essa coisa de conquistar mais terra, você tem a mesma quantidade de terras para um número maior de pessoas. E aí começa a ficar
fica complexa a situação da produção de alimentos para essas pessoas, né? Então você tem a mesma quantidade de produção, por mais que a gente tenha visto na outra questão, que eles começam a tentar dar uma inovação técnica na produção da agricultura, para melhorar a qualidade e a quantidade do que é produzido, ainda assim fica insuficiente para o tanto de gente que começa a nascer. E aí o que acontece? Os senhores feudais passam a expulsar essa galera dos feudos, né? E aí, considerando que a Igreja Católica, ela era, como a gente viu, tinha função intelectual, a Igreja Católica era muito consultada para tomar decisões, né, para o que deve ser feito. E aí a Igreja propõe as cruzadas, que é esse avanço rumo ao leste europeu, né, para conquistar terras e também para se colocar contrária à invasão, à aproximação dos muçulmanos. Aí ela vem e coloca coloca como justificativa deter o avanço muçulmano. Só que na verdade a gente sabe que isso é uma proposta que convenientemente serve para você ter novas terras. E se você tem novas terras, você tem como desafogar esse problema de falta de terra e falta de comida para a galera, entendeu? Então as cruzadas, elas têm esse papel de retomar esse processo de conquista de terras com o que a gente coloca como desculpa a questão teológica de lutar contra os pagãos e tudo mais, mas na verdade você está aumentando o seu poder, porque você está conquistando novas terras, e também aqui a questão coloca essa questão da reabertura do Mediterrâneo, porque você começa a retomar aquilo que existia na época do Império, de comercializar naquela região, porque durante o feudalismo o que a gente vê é mais, no primeiro momento da Alta Idade Média, essa questão dos feudos ficarem autocentrados, né, só voltados para si mesmos. Só que aí a galera começa a aumentar demais, aí você não tem mais como produzir para todo mundo, aí você precisa realmente passar a mudar a estrutura. E é esse o processo. A cruzada, ela vem nesse sentido, né? E vamos ver o que mais. Aí aqui eu coloquei a imagem, que ela tinha ela tá atrelada a esse processo de fome, né? Fome feudal, que ela tem a fome feudal é um processo que durou do século XI ao século XIII, e é um processo descontínuo. Então tinha ciclos de fome, né? E esse ciclo de fome, ele era muito fruto do crescimento demográfico, devido ao fim das invasões lá que aconteceram no século IX e X, né, das guerras carolíngias e das pestes que aconteceram. Então, esse crescimento demográfico, ele gera uma saturação populacional dos feudos, ele aumenta a quantidade de galera dentro do feudo. Aí os senhores feudais, para tentar dar uma diminuída, vai enxotando parte da população, e aí essas pessoas que antes eram servos passam a ser homens livres, e esse povo que era homens livres vão para o quê? Para as cidades, né? E aí você tem, junto a isso, a questão da agricultura, que ela tem as técnicas rudimentares, então você acaba tendo uma baixa produtividade. Então, para resolver isso, você tem as cruzadas, que aí você tem mais terras, aí você tem mais, por mais que você não tenha muita técnica para cultivar, mas você tendo mais áreas, vai aumentar o número de produtos produzidos, né? E aí você consegue contornar essa questão da fome. Então, ficava nesse ciclo de conquista, né, para poder melhorar, tapar o buraco. E, enfim. E aí eu coloquei aqui fatores da crise do feudalismo, a fome feudal, que era cíclica, né, acontecia, a baixa produtividade agrícola, o crescimento demográfico, também porque você não tem as guerras, e também cessaram as invasões que aconteciam assim, nos extremos das regiões em que existia o feudalismo europeu. E aí, por conta disso, que eu falei que os senhores feudais vão enxotando a galera de dentro, o povo excedente, ele escolhia um povo e ia tirando, uma quantidade de pessoas e ia tirando dos feudos. Vai com Deus, se vira, porque eu não tenho condição de ficar com você dentro do meu feudo. Eles se tornavam homens livres, eles saíam dos feudos, iam para as cidades, aí isso gera o conhecido êxodo rural. E aí,
É isto. E agora a quinta e última questão, porém não menos importante, diz assim: a formação da burguesia enquanto classe social está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? Não faz parte. Alternativa A: crescimento das cidades. Alternativa B: fortalecimento do artesanato. Alternativa C: crescimento do comércio. Alternativa D: criação da máquina a vapor. E alternativa E: desenvolvimento de atividades bancárias. Foi, né? Então, a alternativa correta é a alternativa D, que diz criação da máquina a vapor. Porque o que acontece? A burguesia gerou o crescimento das cidades, porque as pessoas que se tornaram homens livres iam para as cidades. E na cidade, o que era praticado? Não era praticada a agricultura, mas viviam os comerciantes e os artesãos. Então, você aumenta esse artesanato, então há um fortalecimento do artesanato. Crescimento do comércio, sim. Vale lembrar que o comércio ele não tinha deixado de existir durante esse processo do feudalismo. Ele acontecia de forma secundária, né? Porque, afinal de contas, o intuito dos feudos era ser autossuficientes, então produzir para se abastecer. Então não tinha aquela intenção de produzir excedentes. O comércio acontecia assim mais nas cidades, como trocas naturais, ou seja, você pegava uma coisa e trocava por outra. A moeda não deixou de existir com o fim do Império Romano, mas ela era assim menos usada pelo fato de que cada feudo, primeiro que nem todo feudo tinha moeda, segundo que por serem moedas diferentes, às vezes você fica assim meio, né? E aí não tinha, por exemplo, uma casa da moeda que unificasse essas moedas. Então não tem um padrão de moeda. Então não era uma moeda única. Isso dificulta o uso da moeda, né? Então era mais natural que acontecesse as trocas naturais, que é de uma coisa por outra. Aí, a criação da máquina a vapor não condiz com esse período, porque a máquina a vapor ela vai ter uma expressividade maior lá no contexto do século XVIII, das revoluções industriais, né? Então, não é parte desse contexto de Idade Média. E, tá certo, o desenvolvimento de atividades bancárias, porque quando você aumenta a galera na cidade, você vai aumentar a situação do comércio e do artesanato, e aí você vai precisar que seja investido nesse processo de organização de moeda. Então é isso. Aí aqui, só para ilustrar, aqui a burguesia é o nome dessa classe nova então que começa a surgir. Então a gente não pode olhar para a sociedade medieval e falar que é uma sociedade estática. Ela não é. Ela é uma sociedade com restrição, com mobilidade de restrição, né? Tem uma restrição, mas as movimentações são frutos de transformações ao longo do período da Idade Média. E a gente chama de burguesia as pessoas que moravam nos burgos. O que são os burgos? Os burgos eram as cidades muradas. E vale lembrar que em contexto de guerra, antes até do surgimento da burguesia, os senhores feudais e a galera toda se concentrava nas cidades porque elas eram muradas, então funcionava meio como uma fortaleza, tá? E aí burguesia, aqui no outro quadrinho, aqui à nossa direita, a burguesia era formada por comerciantes e artesãos. Com a expansão do comércio e do artesanato, houve uma ascensão social da burguesia, ou seja, do grupo de homens de negócios que viviam nas cidades livres dos laços feudais. Exatamente, porque os laços feudais se constituíam nos feudos e eram estabelecidos, como eu já falei, entre senhor feudal e servos.
quem era homem livre não tinha essa mesma relação de trabalho, né? Porque eles estavam ali construindo o seu trabalho de forma mais autônoma. Muito que bem, cá estamos, chegamos ao final do nosso plantão. Espero que vocês tenham chegado até o final junto comigo. Muito bom retomar as atividades após esse período de respiro, de férias aí. E vamos que vamos, né, galera? Aprendizado é tudo e a frase do dia hoje é: faça um pouco todo dia. O aprendizado é um processo contínuo. Não preciso nem falar mais nada. Então, boa noite, bom resto de noite para vocês. Amanhã tem aula, não se esqueçam. E eu já vou puxar a sardinha. Amanhã tem aula de geografia com o professor Bruno. Então, assistam geografia e todas as outras matérias. Qualquer coisa, tamo aí. Beijo grande, fiquem com Deus. Falou, falou, falou!